Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre Fangirl? Agora que a gente tá de volta, vamos falar sobre o fantástico, incrível, maravilhoso e que acabou de ficar sujinho aqui, Fangirl, da Rainbow Rowell. Gente, parece que eu tô com um ovo na boca quando eu falo o nome dessa mulher, sério. Em primeiro lugar, assim, primeiro de tudo, acho que dá pra vocês verem a quantidade de marcações que eu tenho aqui. Mas, gente, eu nunca me senti tão próxima de um livro YA na minha vida como com Fangirl. Eu ri bastante, eu até chorei, não tenho vergonha de admitir. Eu me emocionei, eu me senti parte dessa história, sabe? Por N motivos. Sendo o principal deles é que o livro inteiro me remete a lembranças de infância, lembranças de adolescência e de momentos que eu tenho vivido agora na minha vida jovem adulta, vamos dizer assim. Pra começar o vídeo, também não posso deixar de falar que Fangirl não traz nada de novo na estrutura de YA. E eu me espantei bastante vendo que algumas pessoas chamaram Fangirl de New Adult. Eu não sei o que as pessoas têm em mente pra classificar entre YA e New Adult, porque se passa na faculdade. Pra mim, isso aqui é um YA, então se você achou que Fangirl de alguma forma é um New Adult, comenta aqui embaixo, por favor, me explica, porque realmente tô sem entender. Como eu falei da estrutura, realmente não traz nada de novo. Mocinha tímida, fora da zona de conforto, ainda novinha, tem que tomar decisões sobre o que é que ela vai ser quando ela crescer, e essa questão assim, principalmente de família, de rotina. Então tudo pra Cat, que é a protagonista do livro, é novidade. E novidade pra ela não parece ser coisa boa. A Cat está acostumada a fazer tudo com a irmã gêmea dela, a Ren. E elas, assim, pra Cat, a Ren é o porto seguro dela, sabe? Não é pai, não é a mãe. A mãe, por sinal, não tem um papel realmente espetacular no livro. Quem tem é o pai, que é divertidíssimo, é super fofo. E eu achei a Cat muito misantropa. No começo do livro eu fiquei bem agoniada, assim, eu ficava, gente, criatura, como é que eu empurro essa menina pra sair, pra viver, pra fazer alguma coisa? Por mais que eu entenda que ela tá totalmente fora da zona de conforto dela de uma forma péssima, porque enquanto ela tá dentro daquela bolinha dela e ela não tá pronta pra sair, a irmã dela já deu a louca, as duas tinham cabelo parecido, a irmã dela cortou. Elas sempre dividiram quarto, a irmã dela fez questão de dividir quarto com uma pessoa diferente, num prédio diferente. Enquanto a Cat é super tímida, a irmã dela é aquela toda solta no mundo. Então isso foi uma das coisas que também fez, assim, com que eu me conectasse, sabe, com o livro. Eu vi o balanço entre a Cat e a Ren, a minha pessoa. Eu não sou extremamente tímida como a Cat, eu sou uma pessoa muito assim, festa, gente nova, sair da zona de conforto. Eu sou muito parecida com a Ren nesse aspecto, mas em questão de viver numa pequena bolha, eu sou muito parecida com a Cat. Eu tenho pequenos grupos de amigos, eu faço parte de grupos e grupos de fandoms, grupos de leitura, grupos de filme, grupos de fandoms diferentes e afins, e eu vivo muito dentro de cada bolinha daquela, então não tive como me identificar com ela. Muita gente merece um tabefe, uma porrada, sabe? Uma fangirlada assim na cara, porque leu esse livro e me recomendou, leu esse livro e lembrou de mim, leu esse livro e Mirella, você tem que ler. Gente, foi muita gente, eu fiquei até impressionada, porque eu não imaginava que fossem querer tanto que eu lesse esse livro. E eu entendi porquê, e com certeza vai muito mais além do fato da Cat escrever. Então assim, a Cat tá no primeiro ano de faculdade dela, ela escreve uma fanfic do Simon e do Bess, que no caso é uma fanfic de Harry Potter. E ela tem muitos acessos, e ela é muito tímida, e ela não sabe muito bem lidar com garotos. Os namoros dela são coisas assim bizarras, eu achei bizarro. E ela tá tendo a oportunidade de explorar mais esse lado da escrita dela, sabe? Ela tá fazendo uma aula que é avançada, que como aluna de primeiro ano é muito difícil entrar, e ela tá
tá tendo dificuldade de se conectar com a colega de quarto dela, que também é o total oposto dela, e de se aventurar nesse mundo de universidade. Eu sei que a experiência de universidade lá fora é totalmente diferente da que a gente tem aqui, por isso eu imagino que o sair da zona de conforto dela seja tão ruim. Mas cada festa que ela recusava ir, cada saída, cada almoço, cada coisa, eu ficava realmente querendo entrar no livro e empurrar ela. Dizendo, menina, vive, vive. Não deixa o fandom de lado, mas vive. Então assim, no começo do livro eu tava achando que assim, a Cat ia ser uma personagem que no desenvolver ia se tornar chata. Ia ser, sabe aquela... Se você participa de um fandom, ou acompanha algum fandom, sabe aquela fã xiita, chata, que não faz nada e que só vive pra aquilo? Pronto, eu pensei que a Cat fosse se desenvolver e se transformar, se mostrar, nem se transformar, se mostrar isso. Mas graças a Deus a gente vê que a menina tem uma vida e ela tem uma aventura deliciosa pra viver, mas ela precisa se permitir isso, sabe? Algumas coisas do livro me incomodaram, pelo menos da versão nacional. Eu não li em inglês, eu com certeza vou ler em inglês. Vou ver se consigo pegar a edição hardcover, porque eu vou querer esse livro pra minha coleção, em absoluto. Mas uma coisa que me incomodou um pouco foi diagramação. Eu costumo ler o livro assim, ou assim. E eu me vi tendo que escancarar o livro, que é uma coisa que eu odeio fazer, porque eu sei que isso estraga o livro mais rápido, pra poder ler, assim, tranquila. E eu não gostei muito disso. E algumas coisas eu acredito que seja por conta da tradução, eu também não gostei. A forma com que ela se coloca, sabe? Eu falo muito, gente, que absurdo. Gente, você tá vendo aquilo ali? Gente, eu falo muito, gente. Mas eu me incomodei com a quantidade de vezes que ela fala gente, ou que alguém fala gente no começo de uma frase e não cai bem, não soa bem, não faz parte daquilo ali. Eu achei bizarro. E outra coisa também que eu não gostei é que entre os diálogos, geralmente, quando é um pensamento dela, bota entre parênteses. Por que não bota em itálico? Eu não sei, mas abrir e fechar o parênteses me incomodou bastante. Eu não curti isso. Também achei meio bizarra o lance dela com os garotos, sabe? Ok, fora de zona de conforto, YA, mocinha, inocente, aquele blá 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 todo, mas eu achei meio bizarro, assim, sério mesmo. Mas vamos falar das coisas realmente incríveis do livro e que me fizeram me conectar com ele e de dar 4 de 5 estrelas pra ele, apesar dos pesares. A vida dela de envolvimento com fandom, a entrega dela com fandom. E, gente, crescer lendo uma série, eu não sou a maior fã de Harry Potter desse mundo. Porque na época que todo mundo que tem a minha idade, ou que era um pouquinho mais novo, ou até um pouquinho mais velho, tava curtindo Harry Potter, eu tava curtindo Senhor dos Anéis finalmente virar filme. Então foi um pouco diferente, sabe? Mas as emoções que ela passa aqui, e sabe, essa coisa toda de esperar a fila até a meia-noite pra poder comprar um livro, porque hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia, pra vocês que são booktubers mais novinhos, é muito fácil, gente, porque saiu o livro no Kindle, baixou, acabou. Pra minha adolescência não tinha isso do Kindle ainda. Tinha essa coisa desse tráfico de PDF, ó, rolava que era uma beleza, mas demorava pra transferir um arquivo que era uma desgraça. Ou trocar por e-mail, ou ver divisão de grupos de tradução. Não era tão organizado como é agora, sabe? Então tinha essa coisa da espera, de estar na fila e ir pra fila da pré-estreia. Gente, eu vou até hoje, sabe? Eu sou dessas que pega a fila pra pegar autógrafo, que vai pra pré-estreia de meia-noite, que o livro sai, quer comprar, e se tivesse fila da meia-noite pra comprar livro ainda, com certeza eu estaria lá. Então eu me identifiquei super. E eu vi na Cat e na Rain muita coisa que eu vi nas minhas amigas que eram super, hiper, master fãs mesmo de Harry Potter, sabe? Eu lembro que na pré-estreia do último filme, eu fiquei nervosa. Eu tava assim, cacete, não vai ter mais ano que vem. É esse mesmo feeling terrível que eu tive com o Senhor dos Anéis, e é esse mesmo feeling terrível que eu vou ver as menininhas mais novinhas do fandom de Crepúsculo tendo. Então assim, foi muito gostoso ver isso aqui nesse livro. E não, eu nunca tinha visto nada desse tipo antes. Eu vi algumas pessoas comentando e falando que, ai, que novidade, a protagonista escreve fanfic, blá blá blá, a protagonista é muito fã.
mas eu nunca li nada desse tipo, assim, tão profundo, sabe? Algo que, pelo menos que me tocasse e fosse tão próximo. E com relação a fanfic, e escrever fanfic, é a primeira vez que eu vejo. Sim, eu escrevo, e eu comecei escrevendo, de fato, não foi com fanfic. Eu sempre joguei a RPG na adolescência, e por causa desses históricos de personagens de RPG, eu comecei a escrever pequenas historinhas em cima do universo de Vampiro, a Máscara. Era uma coisa assim, que ficava interna, sabe, entre eu e algumas amigas. E depois eu comecei a escrever fanfic, e, bom, deu esse boom. Se alguma leitora minha estiver vendo esse vídeo, meninas, muito obrigado. Muito obrigada, assim, eu não tenho como definir a minha felicidade de ter vocês comigo a cada passo, a cada besteira que eu escrevo e dando início a esse novo momento, né, que tá se iniciando. E ainda falando dessa coisa de escrever fanfic, de conhecer leitor, a Cat fez uma coisa no livro que é muito parecida com o que eu faço, porque, gente, quando eu falo que eu fico meio tímida, que eu fico envergonhada quando conheço alguma leitora, não é brincadeira. Se não tiver uma galera junto comigo, alguma coisa, se for sozinha, eu fico, tipo, super... E a Cat tem um encontro com a leitora, e a leitora começa a falar da fic dela, e ela fica, eu também acho, pode ser, sabe? Gente, eu encontrei com uma leitora que eu nunca tinha conhecido na minha vida na fila da Kiera Cass, e eu nem sabia que ela era minha leitora. E a gente começou a falar de fic, começou a falar de livro, que não sei o que, ela falou que não é uma fic minha, eu me fiz de idiota, então desculpa, mas é porque eu fiquei muito envergonhada. Então nesse momento de extrema vergonha da Cat, eu me senti tipo, nossa, Cat, sou eu, sai, para de ler minha vida, para de escrever sobre minha vida. Deixa eu ver o que mais, essa coisa toda de começar a escrever no fanfic, né? Também lendo a história da Cat, eu não pude deixar de lembrar da Cassandra Clare. Ela começou a escrever no fanfic e escreveu uma das primeiras, assim, uma das grandes fanfics de Harry Potter que eu gostei de ler, que foi a Draco Trilogy. Eu não quero ficar dando muito spoiler, mas a hora que ela começa a escrever me deu um aperto no peito tão gostoso, assim, ai, criatura, finalmente tu vai sair dessa bolha, tu não vai ficar só nisso, amém, tu não vai ser daquelas conchinhas. Sabe, a ideia foi muito essa. Ainda sobre escrever, entra outro ponto negativo do livro que eu esqueci de mencionar no começo do vídeo, ou mais pro meio, que o boy do livro, o boy da vez, ele tem um probleminha, né? E me deu uma certa agonia, sabe? Poxa, tá bom, ok, o cara gosta que ela lê pra ela e tal, e é legal saber o que é que ela tá escrevendo, o quão profundo ela vai na história, mas são tantas e tantas páginas lendo a fanfic dela que fica meio boring, assim. E aí, pra engatar de novo, eu garanto a vocês que rola uma certa... não é distância, mas você se distancia um pouco da história porque você tá tendo que entrar em outra, sabe? Você tem que entrar em outra, que é a fanfic dela. Mas tirando isso, o final, eu chorei com o final, eu não nego. Eu fiquei muito emocionada, porque eu vi que a Cat deu aquele passo, ela viu que ela pode ir além, ela viu que apesar de alguns obstáculos que ocorrem durante esse ano dela, desse primeiro ano dela de faculdade, não é um livro incrível. Talvez se eu não fosse tão próxima de fandom, se eu não escrevesse fanfic, se eu não fosse tão assim, jogada nesse mundo, sabe? Se eu não fosse tão nerd, eu não fosse dar um 4 de 5 estrelas pra o Fangirl. Eu li o Eleanor Park e eu achei que foi um livro que foi muito mais bem aproveitado do que Fangirl. Ele é redondinho. O Fangirl eu acho que tem algumas falhas, que faltam algumas coisas, que ela não aproveita tanto. Mas talvez ela tenha se apaixonado tanto pelo fandom, por falar de fandom, e por de repente trazer algo que fez parte da experiência dela, de ter acompanhado Harry Potter, de ter ido para a estreia dos filmes, e de ter esperado na fila para poder comprar os livros. Ela não conseguiu ir tão adiante, e mesmo assim a história é muito gostosa de ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam de dar um joinha. Se você leu Fangirl, compartilha com a gente, fala com a gente, explica aí o que é que você gostou, o que é que você não gostou.
se você esperava mais, porque eu queria ler muito mais. Se tivesse tipo Fangirl 2 ou o livro fosse desse tamanho, eu estaria lendo, porque tem muito aqui que se perdeu em algumas coisas e que podia ter mais, e tem muito que ainda poderia render. E após a vinheta final da gente, eu vou deixar uns comentáriozinhos, uns quotes favoritos, alguns dos quotes favoritos dos livros, especialmente para as amigas, essas amigas aí da internet. Então, se gostou, dá um joinha, não esquece de compartilhar, se inscreve no canal e tchau! Agora vamos lá, né? Alô, fanfiqueiras do meu Brasil! Cadê? Acho que é esse laranja. Um dos meus quotes favoritos, que me fez rir horrores, e só quem lê ou escreve fanfic vai entender e vai rir também, né? Cat voltou a digitar. Tá escrevendo o que hoje? Trabalho de biologia. Nada de fanfiction secreta e sacaninha? Ah, gente, é muito fanfic isso. Muito, muito.